A diabetes pode te privar de muitas coisas, mas não pode te privar de encontrar meios para ser feliz. Até porque a diabetes para alguns é uma sentença e para outros uma advertência. Sentença não se revoga. Advertência significa é hora de mudar tudo e ser melhor. Que Deus abençoe a todos. Fala galera diabética, tudo bem com vocês? Espero que sim. Essa semana me deparei com alguns vídeos sobre diabetes e musculação e achei o conteúdo bom e importante, sem falar que são pessoas conhecidas como o Dr. Paulo Musi falando sobre diabetes e musculação, hipertrofia para diabéticos e o Dr. Paulo Musi ainda fala sobre diabetes e asteroides. Nesse vídeo, separei também informações de grande qualidade do Leandro Twin, que foi no Aerombag Podcast falando sobre diabetes. E para fechar, um atleta de peso diabético tipo 1, Thiago Santisteban, falando sobre como é ser um diabético bodybuilder e muito mais. Espero que gostem, já deixa o like. Inscreva-se no canal e deixe a sua opinião sobre o assunto. Valeu! No vídeo de hoje, Paulo Musi falando sobre diabetes, Leandro Twin, diabetes e Thiago Santisteban, bodybuilder diabético. Diabéticos podem comer bem, sim. Diabéticos podem ganhar massa muscular. Diabéticos podem ganhar peso. Diabéticos podem emagrecer. Diabéticos podem manter a diabetes controlada e tudo isso depende da alimentação. Não sabe o que comer no café da manhã? Não sabe o que comer no almoço? Não sabe o que comer no lanche da tarde? Não sabe o que comer no jantar? Deixa eu te apresentar um livro digital super seguro que irá te ensinar a comer bem e de forma variada. Uma alimentação voltada para diabéticos e pessoas que são intolerantes ao glúten. E o mais legal, está em promoção. Todo o material foi elaborado por nutricionista. Eu vou deixar aí o link na descrição para você conhecer. Muzi, sou diabético tipo 1, com exames ok, e Bom, diabetes controlada. bom. Pode fazer ciclo normal ou deve se preocupar com mais colaterais que alguém não deseja, que alguém que não seja? Sim, você deve se preocupar com mais colaterais, por quê? Porque o esteroide, ele aumenta a resistência à insulina. Então, inevitavelmente, se você for usar esteroide, você vai aumentar a sua resistência periférica à insulina, isso vai ter que ser, vai modificar a sua forma de usar a insulina. Agora, posso te dar um conselho antes? A maior razão de você não estar ganhando massa muscular, provavelmente, é a sua resistência à insulina induzida pelo diabetes. Sim. Primeira coisa que você vai fazer é realmente olhar o que são esses exames ok. Porque assim, se o teu exame, se você está com HbA1c acima de 5,7, se você está com uma... E assim, isso é muito rigoroso, né? Porque normalmente você quer um paciente com diabetes tipo 1 com HbA1c de 6, 6,5, é tolerável, né? Mas se você quiser ganhar massa muscular mesmo, cara, você pode tomar uma tonelada de testosterona que não vai fazer o mesmo efeito do que você controlar o seu diabetes para ficar com a sua HbA1c abaixo de 5,7. Boa. Tá? Então, entenda, se você tiver uma insulina média, uma glicose média maior do que 126, cara, esquece que você não vai ganhar massa muscular. Não interessa o que você tome, você só vai piorar. Boa. Risco cardiovascular, você vai piorar vascularização periférica, você vai piorar microvascularização e o resultado, sério, vai ser catastrófico. Não, o seu organismo ele funciona completamente diferente. Sim. Tá? Resolva o que é a resistência à insulina. Você vai saber isso quando você conseguir ter um HbA1c baixo, tá? E até mais baixo do que o normal para diabetes, que a gente tem de aceitável, e aí você vai conseguir resolver o teu problema de hipertrofia. Boa. Muito bom. Daniel, analise seu HbA1c. É, basicamente. Vitor Dalanol. É o mesmo É o cara? Vitão. É. Por que o S3 foi o seu melhor carro? Ai, O caralho. meu também foi o S3. Puta, acho que foi a época da minha vida. Foi o primeiro carro mais legal assim que eu consegui comprar. Então, eu tinha uma BMW 93, Vitão. É. E eu era apaixonado, porque era aquela BMW quadradinha, né? Então,
Meu, e era 6 cilindros, Sim. tinha 250 cavalos, Nossa, então, falava, é, caralho, animal. carrão, animal, né? Eu adorava esse carro. E só que, meu, tava caindo aos pedaços. Sério. Tá antigo, né? E ela tava muito judiada. E eu não tinha grana pra consertar a BMW. Tanto que quando eu vendi ela, eu vendi por 10 conto. Nossa. Não pagava nem o som dela. Verdade, juro por Deus. Mentira. E aí eu fiquei sem carro um tempo e fiquei de moto só. Moto, Aham. moto, 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 Tornadinho moto. pra lá e pra cá. Aí o primeiro carro que eu comprei foi porque a Roberta chutou minha bunda. Ela falou, para com essa putaria, você tem que parar de moto, vai andar de Depois carro, de você quebrar vai as morrer, mãos cara. também, né? Aí, exatamente. Isso. Aí ela me levou na concessionária da Audi e ela comprou um A3. Ah, um A3. Ela primeiro comprou um A3 preto. E eu apavorado, não vou, porque eu sou muquirana, né? Não vou comprar. Na época a gente pagou... É caro, pô. Ela pagou 70 mil. E como eu não queria gastar esse dinheiro, ela pegou e comprou no nome dela. Ela falou, eu tiro o dinheiro e eu pago da minha conta. Pronto. Você não Aí quer? eu falei, caralho, porra, Então vamos, né? saco. Aí eu andava no carro, andava, meu, 70 mil. Só que aí a gente acostuma com o que é bom, né? É lógico. E aí eu comecei a querer um melhor. Sim. E aí eu via, cara, tinha um carro na Miami que era um S3, todo dia eu passava na Nossa, frente, um o S3 S3 é branco. Top. Meu, animal. Ele é um A3 esportivo, mais forte, Exatamente. mais confortável, mais bonito, 250 mais tudo. cavalos, Sim, tração 4x4, animal, meu, animal. voa. Volantezinho S-Line cortadinho, era É, esse? Exatamente, Ah, já exatamente. manjo, eu sei. E aí, meu, eu era apaixonado daquele carro. E eu ficava olhando. Aí um dia a Roberta falou, o que foi? Ela falou, ai, porque eu queria... Ela falou assim, não tem nada de errado você querer. Você pode. Por que você Vamos tá se trabalhar. culpando? Só que ele é o dobro desse, né? 120 mil reais. É, quase o dobro. Aí a gente foi lá junto, comprei, pronto, deixei lá o S3 Top. e eu acho que eu paguei 77 e me deram 70 mil no A3 e aí eu peguei o S3 por 120 mil. Ah, tá. E pra mim ficou emblemático, foi o primeiro carro assim, esportivo, Você mais de quis, luxo que falou, eu quis e vou eu parar pude de ser mão de comprar. vaca. Exatamente, e que eu Né? realmente, que aquilo me satisfez, né? Sim, Então, é o carro que aparece no Mr. Santos, no A Batalha dos que 80. da hora. Não, Mr. Santos não. Mr. Hill, A Batalha Mr. dos 80. Sim, Né? É o carro que eu tinha na época. Então e foi é um muito carro que, marcante. meu, foi marcante pra mim. legal. Bom demais. Mauricião, Bora lá. O Douglas mandou assim: diabético tipo 1 há 24 anos, 1,80 m, 80 kg. Algum problema em usar proteína como fonte de energia? 3 gramas por quilo, 4 gramas por quilo? Ajuda a evitar o pico de glicemia que às vezes até carbo complexo gera? tá, eu vou pedir pro Dr. Donato explicar isso, mas antes eu vou pedir pro Muzi explicar o que é o diabetes tipo 1 e o tipo 2, só pra galera entender um pouco, doutor. Então, pessoal, só para vocês lembrarem, tá? A gente costuma chamar de diabetes tipo 1 o paciente que ele tem uma insulinopenia que é adquirida durante a infância ou então é vinda do nascimento. Então, a pessoa ela não produz insulina, como ela não produz insulina, não existe como a célula se alimentar, tá? O que a insulina faz? Ela põe glicose, ela põe comida dentro da célula. Se você não tem insulina, você pode ter um mar de comida que a sua célula vai morrer de fome. Por isso que você vê o diabetes com hiperglicemia, com açúcar alto no sangue. Por que ele está com açúcar alto no sangue? Porque ele não consegue, né, transportar esse açúcar para dentro da célula. O diabetes tipo 2, ele já é um diabetes adquirido e existem algumas causas que são de herança genética e existem algumas causas que são por conta de rotina, por conta de costume alimentar. Então a gente hoje olha inclusive a obesidade associada ao diabetes, chama de diabesidade. Por quê? Porque ele acaba vindo junto com a obesidade dentro das coisas ruins que ela acontece. E quando você tem essa dificuldade, de colocar açúcar dentro da célula, o que começa a se estabelecer? A mesma relação do diabetes tipo 1. Só que no diabetes tipo 2, o que existe é uma alta resistência periférica à insulina. Ou seja, essa pessoa produz insulina, porém, ela não consegue colocar essa insulina dentro da célula porque a relação de insulina que ela produz para o efeito que essa insulina tem, ele é muito pequeno. Por que acontece isso? Bom, uma das razões importantes é que toda vez que você produz insulina, você produz uma enzima que chama SOX3,
E essa enzima, ela inativa o receptor de tirosinoquinase. O que é isso? Quer dizer que para a insulina funcionar, como ela é um hormônio, ela precisa de um receptor. Então a insulina vai até a célula, liga nesse receptor e a célula aceita a informação que a insulina está trazendo, que é deixa entrar a glicose. Tá? Quando você tem essa proteína sendo produzida junto com a insulina, isso é um mecanismo de proteção do seu organismo. Por quê? Porque se você produzir insulina demais, você capta toda a glicose, você tem uma hipoglicemia e morre. Né? Então, para isso não acontecer, você tem, por exemplo, a produção dessa enzima que regula o receptor de insulina. Só que para as pessoas que desenvolvem resistência periférica à insulina, elas têm uma produção muito eficiente dessa molécula. E aí o que acontece? Ela começa a inativar os receptores periféricos de insulina, fazendo com que ela não tenha efeito. Então você tem uma pessoa que tem uma alta glicose no sangue e uma alta insulina no sangue. Com o tempo, essa pessoa vai mudando o que é o perfil de células do pâncreas, que é o órgão que produz insulina. No pâncreas a gente tem célula alfa e célula beta. A célula beta produz insulina, a célula alfa produz glucagon. E existe uma modificação dessa proporção fazendo com que as células que produzam insulina comecem a produzir glucagon, que faz o contrário da insulina. Aumenta a glicemia. E o que acaba acontecendo? Essa pessoa ela vai perdendo a competência na produção de insulina, mas ela vai ficando hipercompetente numa coisa chamada produção de glicose endógena, induzida pelo glucagon. Então, em vez dela liberar a insulina, ela libera o glucagon. Esse glucagon faz com que ela tenha gliconeogênese hepática, ou seja, liberação de glicose pelo fígado, liberação de glicose pelo músculo, fazendo uma grande glicemia, bastante açúcar no sangue. E esse bastante açúcar no sangue, ele não consegue ser retirado do sangue de forma a contento, e isso faz com que você tenha todos os problemas relacionados com o diabetes igual ao diabetes tipo 1. Então, doença de pequenos vasos, doença ocular, doença renal, doença cerebral. Você tenha um risco aumentado de doença cardiovascular e tudo que faz com que o diabetes descontrolado, tipo 1 ou tipo 2, culmine sendo uma doença de alta morbidade no Brasil. Primeiro, pela dificuldade de acesso à medicação. Segundo, pela falta de educação nutricional da população e do doente. Então vamos lá, uma pergunta. Comer açúcar em excesso, risco de diabetes? Se for uma rotina, sim, desde que também, aí o Felipe complementa para mim, se a dieta for uma dieta hipercalórica. Se for uma dieta hipocalórica, o açúcar em excesso ele pode criar uma situação que chama aumento da variabilidade glicêmica, que vai fazer com que esse cara tenha facilidade para engordar, tenha facilidade para ter hipoglicemia, tenha dificuldade de ter força. Digamos que a dieta não seja hipercalórica, mas a pessoa tem o hábito de ficar comendo só açúcar. Isso é doce é disso, doce daquilo outro. As pessoas, elas ligam muito o açúcar simples com o diabetes. Isso tem uma ligação? Isso tem uma ligação, por quê? Porque você vai produzir grandes quantidades de insulina de forma repentina. E quando você faz isso, você produz, por exemplo, essa enzima que inativa o receptor de tirosinoquinase. Aonde que está o pulo do gato? O receptor de leptina é um hormônio produzido no nosso trato gastrointestinal, na nossa gordura, que regula a nossa saciedade, que regula a nossa fome, tá? E quando você tem uma perda de gordura, esse hormônio ele cai fisiologicamente. Só que quando você tem um aumento de gordura, esse hormônio ele aumenta fisiologicamente. Porém, quando a insulina é produzida e ela produz essa molécula SOX3, o receptor de leptina também é um receptor baseado em tirosinoquinase. Então, o que vai acontecer? A pessoa começa a desenvolver uma resistência à leptina. O que quer dizer isso, Renato? Quer dizer que a pessoa não vai ter mais saciedade. E aí ela faz uma resistência à leptina. Então, se você dosar a leptina dela, está nas alturas. E aí, o que você está criando? Você está criando uma pessoa que não se sacia. Então é aquela pessoa que começa como uma, entre aspas, uma comedora de açúcar e de repente passa como uma comedora insaciável. E aí a coisa fica complicada. Insulina e GH. O uso do GH é constante.
pode transformar a pessoa no indivíduo diabético? O GH ele aumenta a circulação de triacilglicerídeo. O GH ele também faz uma coisa, ele aumenta a quantidade de catecolamina e ele aumenta uma enzima chamada lipase hormônio sensível. Quando você aumenta a lipase hormônio sensível, você tira ácido graxo e triglicérides da célula gordurosa. Quando você faz isso, você cria uma hiperglicemia. E quando você cria essa hiperglicemia, o que acontece é que você simula uma situação semelhante ao diabetes. Se você ficar sustentando o uso do GH de forma que essa hiperglicemia se sustente, o que você vai ter? Você vai ter uma síndrome diabetogênica. Como que você sabe isso? Como que eu sei? Porque nem sempre o paciente senta na minha frente e fala tudo que ele faz. Eu sei porque quando o paciente ele usa GH, além de um hormônio chamado IGF-1 que fica alterado, uma coisa chamada índice Roma-beta ele fica alterado, que é o índice de degeneração pancreática. É a velocidade que você detona a célula produtora de insulina. O normal é a gente ter um índice, né, de 40, 30, 50. Né? O sujeito ele aparece com você com 300. É uma coisa muito discrepante. E aí você olha para ele e fala, é bonito, você está tomando GH há quanto tempo? Ele... Né? Então, mas parar de comer você não para, né? Então, qual que é a pior coisa do mundo? O que é o ambiente mais diabetogênico que existe? O cara que toma GH querendo emagrecer, mas não faz dieta. Além dele criar essa hiperglicemia induzida pelo aumento da circulação de triglicérides, ele ainda tem uma dieta ruim que já vai provocar uma glicemia excessiva. E por isso que você vê, às vezes, alguns atletas que têm histórias e relatos que ficaram diabéticos com o uso do GH. Porque a dieta do atleta normalmente é hipercalórica. Então você tem tanto a liberação de triglicérides induzida pelo GH, quanto a hipercaloria da dieta. Fazendo o quê? Um ambiente diabetogênico. Ah, mas o cara treina. Mas ele não treina o suficiente para brigar com isso. Brigar com hormônio a gente perde, Renato. Uso de insulina mesmo, muito comum entre os atletas. Pode fazer da pessoa uma pessoa diabética? Pode, porque ele vai aumentar o que é o estresse físico dessa pessoa. Imagina o seguinte, a gente libera a quantidade de insulina que a gente precisa, tá? Toda vez que você usa uma insulina ou de longa duração ou de baixa duração, você tem que fazer uma coisa que é a regulação dessa glicemia. Qual o grande problema disso? Se você está usando uma insulina sintética, essa regulação ela é muito mais difícil. E aí o que acontece? A tendência é você gerar uma hiperglicemia, porque o teu corpo ele se protege fazendo o quê? Produzindo glucagon. Exatamente. O grande problema da insulina para o atleta é que faz ele ganhar peso. Por que faz ganhar peso? Porque a insulina ela é o hormônio que mais segura sódio no nosso corpo. Insulina é igual a sódio é igual a água, tanto intracelular quanto extracelular. E aí o sujeito, ele incha que nem uma pipa, ganha lá seus 6, 7, 10 quilos, que seja. Nossa, tô gigante. Puta, não tá. Você tá, aí sim, você tá retido que nem uma pipa. E ele acha que aquela densidade é muscular. Exatamente. É esse que é o pior. Tem um aspecto de bola, de fofo, né? É. Ele fica. Igual, muito. Rafael Vidal, pergunta excelente. Por que o processo da hipertrofia é tão complicado para pacientes com diabetes tipo 1? Rafa, sensacional pergunta, parabéns. Pergunta de bioquímica level 2 já, tá bom? Primeira coisa, você tem que entender o que é o diabetes tipo 1. Né? Não sei se você está perguntando um caso que é o seu, mas vamos falar um pouquinho então sobre isso, porque eu sempre falo para vocês que regulação energética é o ponto de partida, uma das coisas principais quando vocês estão abordando a performance esportiva. Ninguém fala, por exemplo, da gasolina da Fórmula 1. Vai ver a tecnologia que tem por trás disso. Muda o combustível do seu carro para você ver como ele muda. E assim, a gente só tem gasolina, tá? É um hidrocarboneto e acabou. Imagina o corpo humano. Carboidrato, proteína, gordura, carboidrato de rápida absorção, gordura de rápida absorção, proteína de alto e baixo valor biológico, carboidrato de baixa velocidade de absorção, gordura de baixa velocidade de absorção. Cara, é como se o teu carro fosse um multiflex. Você é um superflex. Carboidrato de alta e baixa, gordura de alta e baixa,
proteína de alto e baixo valor biológico. Só aqui vocês têm 6 tipos de nutriente diferente. Quantas gasolinas você tem? Gasolina é tudo igual. O que você tem no máximo é a gasolina que é aditivada. Agora, o que é o ideal? Que a gasolina seja gasolina, mas ultimamente, né, com o preço da gasolina, tá rolando uma aguinha aí, né? Até porque a legislação permite que tenha água na gasolina, uma determinada quantidade, evidente, mas, né, o que diferencia isso? Né? Até aí a gente põe água no feijão, é ou não é? Então, quando você lida, ou quando você percebe que a obtenção de nutriente é uma coisa importante, porque aqui, ó, rapidinho eu falei 6 tipos para vocês de nutrientes que o nosso corpo tem que lidar como recurso. Você percebe que pacientes que têm alterações genéticas ou metabólicas que modificam a forma de se lidar com energia, isso será um desafio quando a gente fala de performance. Agora, Rafa, o que eu quero que você entenda? Não é um empecilho, não é um impedimento, é um desafio. E eu me arrisco a dar minha opinião, aliás, eu ouso a dar minha opinião. Para mim, todo paciente com diabetes tipo 1 tinha que ser atleta. Não interessa, tá? Ah, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. Fulano, você vai treinar 1 hora por dia no talo. Essa que é a conversa. Você quer sobreviver? Você quer viver bem? Você não quer ter complicação? Quais são as complicações mais comuns do diabetes? Complicações oculares, complicações vasculares, complicações microvasculares, rim, coração, cérebro. Então é uma condição metabólica muito séria e que, como você não sente nada agudo, acaba passando batido. Então ouso a emitir minha opinião aqui. Se você tem diabetes, você tem que ser um atleta. Não tem papo, não tem conversa, não tem mais ou menos. A tua qualidade de vida e a tua longevidade, ela será medida por quanto exercício você fizer e, portanto, quanto você conseguir contrarregular a dificuldade que o diabetes impõe para você metabolicamente. Diabetes ainda, ele causa disfunção erétil, pessoal. Primeiro, porque ele causa doença microvascular. Segundo, porque existe o aumento da produção de um microRNA específico que regula a função de receptor androgênico. Então não cai na bobeira de achar que isso daí é porque eu estou comendo doce, eu faço as minhas coisas. Quando você deixa de fazer o que você curte, a coisa fica ruim. Então, treino forte pra valer. É valendo. Não tem brinks, não. É valendo, tá? E aí, Rafa, vem da onde sai a dificuldade do ganho de massa muscular por conta do diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1, ele cursa com uma situação chamada insulinopenia, tá? Você não tem produção de insulina. E se você não tem produção de insulina, 2 coisas você não tem. 1, glicose dentro da célula. 2, síntese de proteína eficaz. Por isso que o paciente que tem diabetes tipo 1, ele é inverso do paciente que tem diabetes tipo 2, aquele que é adquirido com a idade, que é a pessoa obesa, que é a pessoa com resistência periférica à insulina, hipertensão. O diabetes tipo 1 é uma pessoa consumida, quase nenhuma musculatura, pouca força, pouca capacidade de realização de atividade física. E por que é tão importante o exercício nessas condições? Porque o exercício ele modifica a forma de transporte de glicose para dentro da célula. Porém, não é suficiente. E aí, o diabetes tipo 1, ele precisa de insulinoterapia, o uso de insulina que regule a glicemia sanguínea. Infelizmente, Rafa, a gente só consegue medir alterações glicêmicas. Você não consegue medir alterações de síntese de proteína. Então nós assumimos que, uma vez que o paciente esteja insulinizado e equilibrado, existe uma situação favorável para que ele crie massa muscular. Isso é fundamental que você saiba. Porque aí você para de se preocupar só, mas isso é um número que eu tenho que acertar a glicose.
Aí você começa a lembrar, opa, mas se isso estiver bagunçado eu não faço músculo. Porque quanto mais alta a glicose, menor a insulina ou maior a resistência à insulina. E se maior a resistência à insulina, menos insulina no músculo. E se menos insulina no músculo, menos músculo progressivamente. Lembra que eu sempre falo para vocês, nossa taxa metabólica basal, 20% dela é alavancada para você gastar com a recuperação do seu tecido muscular. Absorção e secreção. Você destrói o seu músculo e você secreta mais músculo. Você sintetiza mais músculo. E isso é suficiente para que você quebre de 1 a 2% da sua massa muscular por dia. Isso quer dizer o quê? Que a cada 50 a 100 dias você está com uma musculatura completamente nova. Os dois trabalhos são do Stuart Phillips, né? Só que o primeiro é junto com o Brad Schoenfeld e o segundo é junto com um cara chamado Rasmussen, tá? Muito interessante. E se você pensar então, 20% da sua energia é para manutenção da sua massa muscular. E ainda assim sua massa muscular é quebrada numa velocidade de 2% ao dia, quer dizer o quê? Que se a sua glicemia estiver alterada, com certeza você está jogando músculo pelo ralo, tá? E não adianta se entupir de proteína, não adianta se fazer nada, você tem que se manter glicorregulado. Então se você tem diabetes tipo 1, mais atenção na sua glicemia. Tem um paciente que eu gosto de falar dele, para mim ele é um exemplo, Rafael Fowler. Tem um físico de atleta, sensacional o físico do cara. Tem diabetes tipo 1 e ele tem um exame que faz com que ele nem pareça que tenha diabetes. Ele tem um HbA1c, uma hemoglobina glicada, que fica na casa de 5. Tá? Pra você ter uma ideia, HbA1c de 5.7, pré-diabetes. 6.5, diabetes. Ele fica abaixo do pré-diabetes. E ele, sempre que vai no endócrino dele, o sujeito acha maravilhoso. Por quê? Porque um paciente que tem diabetes, que fica e que sempre viveu numa hemoglobina glicada na casa de 5, é um cara que vai viver sem nenhum praticamente risco de doenças secundárias ao diabetes. Por quê? Porque ele vive como uma pessoa sem diabetes. Agora entenda, isso é uma coisa para ser alcançada, tá? Não vai querer na marra fazer isso, porque uma coisa é você fazer com rotina, outra coisa é fazer com droga. Se você forçar na droga para chegar nesses níveis de controle, você vai ter prejuízo. E aí a coisa vai complicar. O controle rigoroso do paciente com complicação é pior do que você tolerar algumas variações. Porque aí você começa a ter hipoglicemia, você começa a ter alterações degenerativas. Então, muito cuidado com quem você impõe esse tipo de limite, tá? Porque controle rigoroso é para paciente que tem rotina rigorosa. Paciente que tem rotina caótica, que você quer impor um controle rigoroso, vai dar problema. Então você que é médico, presta atenção nisso. Não queira fazer número bonito. Senão você faz um número bonito e um paciente que sente mal-estar o tempo inteiro. Perguntas? Vamos lá, voltei. O Guilherme Azevedo mandou assim: carboidrato sendo fonte de energia. Ok, mas sou diabético tipo 2, como fica? Cara, aí é treta, né? Você cuida de bastante. Já teve Sim, bastante diabético? Já. Dá uma dica pra galera aí de como você ajudou eles na hipertrofia. Cara, é o seguinte. Você vai pegar lá um diabético que tem a necessidade de usar insulina. Então ele não produz insulina, produz uma quantidade ridícula, ele usa insulina e beleza. Quando ele vai fazer um bulk, ele vai comer mais carboidrato. Ele precisa jogar esse carboidrato para dentro do músculo, para dentro, né, celular. Então ele tem que aumentar a quantidade de insulina. Quanto mais carboidrato ele comer, mais insulina ele vai mandar. Só que aí a gente esbarra numa coisa muito complicada. Por isso que eu gosto de trabalhar, sabe, com um médico que é alinhado no esporte, que é um cara que manja e tal. Porque tem muito médico, e assim, eu respeito, tá? Não vou atacar porque é feio. Mas assim, o médico vem e fala assim, olha, mas para que você quer aumentar o carboidrato da sua dieta? Não, que eu quero fazer um bulk, eu quero ganhar peso, meu treinador aumentou o meu carboidrato. Aí ele fala, tá, mas você tá sarcopênico? Aí o cara, não, mas eu quero... Então, cala a boca, velho. Diminui o carboidrato e toma a insulina padrão, não vem inventar moda. Por quê? E acaba com o sonho do cara. Mas por quê? Ele tá certo? Vamos colocar assim, certo? Tá, porque realmente o cara não precisa de mais massa muscular para viver. Médico trata a doença. Exato.
Só que, pô, é o sonho do cara, o cara curte o negócio. Se ele subir a dose da insulina, o que o médico fraco, aí sim, agora eu vou ser chato, o médico fraco, ele vai falar assim, eu vou trabalhar com uma dose mais alta num cara mandando carbo para o BO sobrar pro meu CRM? Aqui, ó, baixa esse carboidrato e vai para casa. Você entendeu? Porque é mais trabalho para ele. Fica mais sensível o organismo. Exato, ele vai trabalhar com uma dose de medicamento mais alta, se der um pau, a culpa é dele. Só que, se o cara treina, se o cara usa uma insulina numa dose mais alta, porque come mais, mas não é comer mais exagerado, 10 mil calorias. Não, ele tá comendo, fazendo um bulk, como se fosse uma pessoa regular em termos hormonais. Então ele não vai ter problema com isso. Então a barreira que eu vejo é sempre essa. O cara tem que subir a dose da insulina para absorver, senão vai ficar com hiperglicemia e tal, isso não é legal. Só que o médico trava o cara, porque pro médico se torna mais perigoso. Mas não é, você entendeu? Se o cara tiver conhecimento, o cara toca de boa isso aí, tranquilo. Mas ele tem que fazer isso, não tem jeito. E ser sempre um cara mais organizado. Porque, afinal de contas, o corpo dele não produz a insulina de acordo com a demanda de carboidrato. Verdade. Ele está usando a insulina de acordo com... Ele está usando a insulina de uma forma exógena. Então, Exato. cara, eu aumentei a minha insulina. Tenha juízo de entender que vai você ter que está comer. manipulando o seu corpo. Exatamente. Não é o seu corpo trabalhando sobre resposta e ação. É você quem está dando a ação e o seu corpo não vai poder responder. Exatamente. Assim, vamos ser sinceros. Pro cara que tá normal, já é uma treta já. Já, eu vejo gente passando mal direto. direto porque o cara é relaxado, o cara é diabético relaxado. Agora, você vai colocar performance. Cara, tudo que vocês colocarem performance, vocês complicam. Fim. Eu quero ter 50 de braço. Vai ser mais difícil viver do que se você quiser só 30. Do que se você não quiser nada. Entende? Mas quanto vale seu sonho? Beleza, então é isso que a gente vai buscar. Mas quando você mexe com performance, morrer de acidente de carro, difícil. Agora, Fórmula 1 já facilitou um pouco mais. Porque você está andando a 300 por hora. Então tudo, vou andar de moto. Andar de moto tem um perigo? Tem. Agora eu vou no MotoGP. 300 Vixe. Entendeu? Então, tudo que mexe performance diminui qualidade de vida, aumenta risco e tal. Então você tem que ver o preço que você quer pagar. Restringe a tua vida. Restringe a sua vida, sem dúvida nenhuma. E quanto mais, perto ali do topo que você quer ficar, mais você vai ter que abrir mão de outras coisas na vida. Mas você vai ter que viver para isso. Exato. Aceite as consequências da vida que te faz melhor. Eu acho essa uma excelente frase. Cara, vamos começar já então por isso. Você é um bodybuilder diabético, cara. Como que é, mano, conciliar o diabetes com uma carreira profissional de atleta? Diabetes, eu sou tipo 1, na verdade, para explicar para as pessoas, o tipo 1 é aquele cara que é o genético, né? Não é a diabetes que às vezes seu pai pode ter, porque conquistou por causa de maus hábitos. A minha genética é a pior que tem, eu sou dependente da insulina e eu descobri isso há 7 anos atrás, quando eu estava começando a competir. Eu competi 2 campeonatos normal, né? Uma pessoa saudável, e depois veio a doença. E é completamente antagônico o que eu faço na doença. A doença é que você não pode comer muito carboidrato, você não pode comer muito, você tem que praticar atividade física, mas não muito intensa, que também a intensidade pode prejudicar. Então, o processo de conhecimento que eu fui buscar e fui ter foi o que, assim, hoje mudou minha vida, né? Porque, além de tudo, eu me tornei um cara muito mais inteligente do que eu era, né? Menos preguiçoso, no sentido de querer buscar informação. Então, quando eu fui diagnosticado por um médico na Câmara UTI, fui diagnosticado e o cara já decretou meu fim na minha carreira, porque, na verdade, não era nem carreira, eu tinha competido 2 campeonatos, né? E como eu era um cara mais fortinho ali no hospital, o cara falou, cara, isso que você faz acabou, né? E eu lembro que eu olhei no olho do cara e falei, cara, isso não sou eu nem você que vai determinar, que vai determinar é Deus. Né? E Deus me deu sabedoria e inteligência para buscar pessoas que tinham conhecimento, pudessem me orientar de alguma forma. Busquei muitos atletas aposentados que são diabéticos tipo 2, né, que puderam me ajudar muito. E aí eu fui conhecendo meu corpo com essa nova realidade, pude entender que eu tenho limitações, mas eu não tenho, assim, me falta impedimento nenhum. Então eu faço o que uma pessoa normal faz, só que eu tenho uma deficiência que eu tenho que lidar lado a lado. Então eu posso descuidar, mas hoje eu posso dizer assim que eu já tenho
praticamente a vida normal dentro do esporte, assim, não deixo que meus treinadores me manipulem, nada diferente do que manipularia outro atleta. Sim. Então eles me passam protocolos que eu tenho que ser feito, eu vou e faço, e eu me adapto à situação. Cara, uma dúvida que eu sempre tive, a insulina é um dos hormônios usados no meio do fisiculturismo por muitas pessoas para aumentar a massa muscular. Sim. Sendo você um cara que depende dela, você ainda consegue tirar alguma vantagem nisso ou ela realmente é algo que te faz ser uma pessoa normal apenas? Ela me faz ser realmente uma pessoa normal porque eu não produzo nada de insulina, né? Então tudo que eu jogar dentro pra mim, o meu organismo vai absorver pra me fazer viver. Então eu não consigo ter uma gordura, vamos dizer assim, né? Tipo, vou usar mais porque vai me trazer mais benefício. Pelo contrário, se eu usar mais, me traz benefício, porque como eu não tenho esse controle do meu próprio organismo, eu que crio esse controle, então se eu usar mais, eu acabo tendo hipoglicemias. Então eu tenho crises durante o treino, durante a minha vida dirigindo, então eu posso acabar tendo um prejuízo de um outro lado que não do esporte. Então, assim, não vejo vantagem nenhuma, assim, né? Mas eu vejo, assim, hoje eu um cara, assim, muito mais desenvolvido, assim, psicologicamente, assim, por causa dessa doença, de tudo que eu tive que estudar, pesquisar, enfim. Então isso me... Como que funciona pra você, cara, uma fase, por exemplo, de carb up, por exemplo? Um cara normal que introduziria a insulina ou que não escolheria introduzir a insulina, que sobe abruptamente o volume de carboidrato nos dias finais ali, depois de uma série de dias sem comer carboidrato. Esse cara tem uma produção de insulina normal. Sim. Né? No seu caso, qual o cuidado você tem que ter? Como que você procede com isso? É a pior parte da vida, é a semana final. Assim, é onde eu ou jogo tudo fora, né? Ou é difícil, cara. Já tipo, agora, graças a Deus, de algumas vezes pra cá, eu tô me adaptando melhor, mas já errei demais na semana final, justamente pelo fato de ter que fazer manobras que eu não entendia, né? Então hoje eu não faço carb up, não como comida suja, assim, né? Vamos dizer assim, né? Não gosto de dizer lixo, porque comida, né, é uma coisa difícil. Sim, então eu gosto de ser sujo e não gosto de sujar minha dieta, então quando o meu treinador manda eu comer, eu como mais quantidades do que eu já venho comendo. E isso faz com que o meu organismo entenda melhor o que está acontecendo, não tenha nenhuma surpresa, vamos dizer assim. Entendi. Então, aí, normalmente eu mexo na glicemia antes da refeição, para saber o que eu vou comer, para saber o quanto eu vou tomar de insulina. Então, nessas semanas finais, o que eu estou fazendo agora é aumentar a quantidade da comida que eu já venho comendo. Por exemplo, estou comendo batata com frango, arroz com frango, eu aumento a quantidade do carboidrato desse arroz, meu organismo não tem uma surpresa e eu consigo manipular através da quantidade de insulina. Eu aumento um pouquinho a dose e consigo fazer a digestão. E esse jeito foi o jeito que eu achei certo, assim, que eu consegui responder. Para um cara como você, então, que é dependente da insulina ou para qualquer tipo de diabético, furar a dieta é ainda pior do que uma pessoa normal. Com certeza. Cara, vou te dar um exemplo bem básico, assim. Esse esporte é muita rotina, né? Pra mim é muito mais rotina. Então eu tenho que mostrar meu corpo exatamente o que eu quero dele. Se qualquer alteração, qualquer mudança que eu faço, ele me responde na hora, tanto pro bom quanto pro ruim. Normalmente é pro ruim. Então eu vou te dizer, tô aqui de dia normal, aí por exemplo, eu ia competir agora, foi cancelado o show, pô, Thiago, vai comer um hambúrguer. Beleza, então eu falei, fui lá comer, como você tem vontade? Pô, eu tava com vontade de comer um hambúrguer com a minha filha, fui comer, perdi 1,5 kg na noite. Por causa da diabetes. Tipo, minha glicemia subiu, não deu pra controlar, tive uma diurese durante a noite e acabei perdendo 1,5 kg. Então você vê que esse bagulho é louco, né? Tipo, um negócio que teria um efeito totalmente contrário. Eu tava restrito há 10 semanas, 11 semanas, entendeu? Então, quer dizer, o cara come um lanche, toma um sorvete, o cara ganha 3 quilos, assim, numa noite. Sim. Então, pra mim, eu perco peso aí. O que, cara, vamos supor, um cara que suspeita que tenha diabetes, o que esse cara vai sentir, Thiago? O que você poderia ditar de você? Só, cara, se sentir isso e isso, vai conferir, vai ver. Assim, uma das primeiras coisas que acontece é a dilatação abdominal, que no nosso meio tem muito. Então o que acontece? O estômago acaba que você come, a digestão é tão ruim que fica duro, parece que você comeu uma feijoada. Dá pra sair um rodízio e come, você sai com aquela sensação. Essa é a sensação da diabetes. Então muita gente fala, que eu como demais e vai protelando como eu fiz. Né? Então, às vezes você come, toma estufa, cara, quando você tá, eu seco minhas veias saltando no abdômen, então você acha que é a coisa mais linda do mundo, na verdade, de repente, aquilo ali é um sinal que teu organismo não está respondendo muito bem a alguma coisa. A parte da diurese, cara, sua glicemia quando passa de 160, 180, você entra num processo de diurese muito grande. Você vai no banheiro a cada hora, fazer xixi. Então, e o líquido, só água, né? Você não vive nada, que é o açúcar que tá, né? Começa a eliminar. Então esses são os dois principais motivos, assim, causas que você percebe rápido. Aí tem outros, que já no meu caso, que já
Porque aí quando sobe mesmo, que formigamento nas pernas, a visão fica turva, você começa a perder a visão. Naquele momento ali você quer enxergar a coisa, você não enxerga. Então são alguns detalhezinhos, mas essa mistura de estufar duro e a diurese eu acho que já é um motivo para você sentir isso aí, que já corre pro hospital. Cara, por fim, dá para um diabético ser atleta ou isso foi uma bênção que você teve? Você acha que não dá para um diabético assim, normal ser atleta? Você acha que dá para um diabético se tornar atleta? Eu acho que em qualquer comorbidade, cara, eu acho que o limite quem põe é você. E quando você se determina a fazer uma coisa de coração, eu acho que nada vai te pedir, cara. Top, top. Galera, falar a verdade pra vocês, a gente sentou aqui pra falar de outra coisa. Não é? Não é? E a gente vai fazer. A gente sentou aqui pra contar a experiência do Thiagão nos Emirados Árabes, lá no Oriente Médio. E começamos esse assunto e foi sensacional, cara. Eu não parei, fiz mais pergunta ainda, então esse vídeo vai pro ar desse jeito, ficou top. No próximo, a experiência desse gigante aqui, lá na terra do Mr. Olympia, tá beleza? Um abraço pra vocês, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e agradeço por ficarem até o final. E eu deixo aquele recado. Comece o mais rápido possível o seu treino de musculação. E se você já está treinando, absorva neste canal conhecimento para melhorar. Ajude o canal, compartilhe, inscreva-se, aperte o sininho, deixe o seu joinha e o seu comentário que o Fibra Diet agradece. Obrigado.